A reportagem aqui lida foi realizada no ano de 1952. Título: Álvares de Azevedo, visto 100 anos depois de sua morte, por Carlos Drummond de Andrade. Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo no ano de 1831 e morreu no Rio de Janeiro no ano de 1852, na data de 25 de abril, antes de se formar em Direito. Entre suas obras estão Lira dos 20 anos, Macário e Noite na Taverna. Esta última, Noite na Taverna, tem uma edição com ótimos desenhos de Di Cavalcanti. Foi o mais lido dos nossos poetas românticos, e o seu caso é de uma precocidade extraordinária. Influiu nos poetas mais novos, como Machado de Assis, Varela, Castro Alves, e também exprimiu o sentimento amoroso com admirável delicadeza de tons. Na prosa, foi satanista e cantou grandes orgias passadas na imaginação. Na cadeira deste poeta na Academia de Letras, senta-se hoje o Sr. João Neves da Fontoura. Teria nascido numa biblioteca, fingiu de morto para fazer farra, achava as paulistas feias, cantou as lavadeiras, tinha medo do amor e morreu antes dos 21 anos, deixando poemas que são honra da lírica brasileira. A vida de Manuel Antônio Álvares de Azevedo pode ser narrada assim como se segue. Nasceu como todo mundo, mas a glória se apoderou dele, e então os biógrafos lhe atribuíram um modo curioso de nascer. É assim que teria vindo à luz na biblioteca da Faculdade de Direito de São Paulo, enquanto o pai, estudante, prestava exames. Lendo ou não, o que importa, comenta o escritor Veiga Miranda. A academia deve cultivar essa tradição, mesmo que seja falsa, porque acima de tudo é honrosa. Já outro biógrafo procura conciliar a imaginação com a realidade, informando que Azevedo nasceu, sim, numa biblioteca, mas em casa do avô materno, a pequena distância da faculdade. Este noticiarista que aqui lhes narra já tem uma opinião diferente. O nascimento do poeta numa biblioteca deve ser entendido apenas no sentido simbólico. Apoderou-se do menino Álvares de Azevedo, desde tenra idade, a febre do papel impresso. Ele leu tudo, literalmente tudo o que pôde. Foi sem dúvida o brasileiro do seu tempo mais em dia com a literatura europeia. Conhecendo 3 ou 4 línguas, nos poucos anos de sua vida devorou toda a produção romântica então em voga, e ainda lhe sobrou tempo para mergulhar na obra dos antigos. Fez poesia, novela, romance, teatro, discursos, ensaios, cartas, muitas cartas. Estudou bem o seu direito romano e estourou antes de tirar o diploma e de completar 21 anos. Era um monstro, Álvares de Azevedo. Não há outro nome para ele. Os monstros em geral são cacetes e antipáticos. Este não era. Ainda garoto, revelava um notável dom de imitação das pessoas, como hoje o tem um Luiz Jardim e um Antônio Cândido. Caricaturista, suas garatujas na escola lhe valeram castigos, mas as garatujas eram uma delícia para seus colegas. Um traço essencial de sua poesia foi o humor, que até então no Brasil ninguém ousara ou soubera empregar, que só bem mais tarde voltaria a ser usado pelos nossos poetas. Esse humor é que tira Álvares de Azevedo o perfil de poeta triste para convertê-lo num excelente rapa. Então se explica o episódio do defunto fingido, que ele teria vivido com Bernardo Guimarães e Aureliano Lessa. Conta a história que os três estavam sem dinheiro e Álvares de Azevedo se dispôs a servir de cadáver enquanto os outros dois pediam auxílio para o seu sepultamento. Com os primeiros donativos, improvisaram logo uma ceia, nos fundos da casa, esquecendo-se do poeta, que se ergueu indignado para xingá-los. Canalhas, eu aqui morto e vocês lá dentro, a se banquetearem. Vou regalar-me. História inventada? É possível,
Mas o Sr. Homero Pires afiança que a palidez de Azevedo se prestava a esse fingimento. A vida dos estudantes paulistas nos meados do século XIX dá a esse conto um clima justo, e não se atribuiria ao poeta uma aventura de tal ordem se ela não se adaptasse ao seu temperamento. Daí a existência desregrada, porém, vai um abismo. Parece que os excessos orgíacos de Álvares de Azevedo foram todos no papel, e mais em prosa do que em verso. Na vida de todos os dias, ele debulhava os poetas e os tratadistas de direito. Escrevia como uma fúria. Ia a bailes muito chatos numa cidade muito provinciana. Achava as moças feias e idiotas e chegou a dizer que, mesmo bonitas, eram como bestas, na extensão da palavra. À distância, as moças do Rio lhe parecem mais apetitosas que as de São Paulo, donas de uma irresistível fealdade. E aqui afloramos o mistério do poeta. Será que ele amou na vida? Parece que não. Pelo menos amar no sentido físico e natural, já que no imaginativo a literatura abre ao amor as terras do sem-fim. Sobre esse aspecto da vida e da obra de Álvares de Azevedo, há o estudo fundamental de Mário de Andrade, combatido mas não invalidado por outros intérpretes do poeta romântico, e ainda um trabalho de menor peso, mas ainda valioso, da senhorita Vera Pacheco Jordão. Mário estuda o medo de amar nos bardos do nosso romantismo e observa que ele culmina em Álvares de Azevedo, o grande medroso, aquele que parece ter realmente sofrido dos pavores juvenis do ato sexual. Mário explica: educação entre saias, amor excessivo da mãe ao filho e deste à mãe, ternura muito especial pela irmã. Tudo isto levado à idealização perigosa e inibidora do tipo feminino. De fato, queixa-se Álvares de Azevedo a seu amigo Luiz Antônio Nunes de não haver encontrado em São Paulo uma mulher, uma só, por quem pudesse bater de amores. Havia duas moças esplêndidas, a N e a Q, mas a N, que à primeira vista parecia um anjo, mais de perto se revela mulher, e seu encanto se esvai. O corpo da N é corpo de mulher, se é que me entendes. Apesar de não ser alta, é bastante cheia de corpo, sem contudo sê-lo em demasia. Quanto a que, não é mulher, é santa, e não poderia eu sentir amor por ela. As santas adora-se, mas não ama-se. Então Álvares de Azevedo se esbalda em grandes saturnais literárias, copiadas diretamente dos moldes românticos, contentando-se, na vida, com o trivial dos amores ancilares, que satisfez, antes e depois dele, gerações e gerações pequeno-burguesas atadas ao preconceito social e à política conservadora do sexo. É curioso que dessas aventuras baratas o seu humor tenha tirado felizes efeitos poéticos. Assim nos conta Álvares de Azevedo que uma criada, abrasada de amor por um soneto seu, lhe deu um beijo subindo a escada. 50 anos depois, essa criadinha se transformaria em condessa, nos versos do mentiroso e ingênuo B. Lopes. Mas em Álvares de Azevedo, romantismo, dificuldade de mentir e humor se combinam em benefício da poesia. De outra vez, atreve-se a galgar o telhado da casa da sua amada. Chega à janela do quarto e a surpreende em pleno sono, com um papel no seio. Tremi de febre, venturosa folha, que pousasse contigo neste seio. Abri-cioso a página secreta. Ó meu Deus, que era um rol de roupa suja. Agradecemos a timidez do poeta, pois através de sua incapacidade de realizar amores mais altos, é que a lavadeira conquistou lugar em nosso lirismo. É ela, murmurei tremendo. E o eco ao longe murmurou, é ela. Eu a vi, minha fada era e pura, a minha lavadeira na janela.
A senhora Pacheco Jordão concorda com a explicação psicanalítica de Mário de Andrade, mas lhe acrescenta um fator. Azevedo, aos 15 anos, teria amado castamente uma adolescente, talvez no Rio, talvez uma amiga de sua irmã, e essa imagem toda lírios contribuiu para indispô-lo com as visões brutais do amor, associadas mesmo aos idílios mais altos. Em seus versos há muitas ressonâncias desse colóquio puro, e há também um enxame de mulheres dormindo. Enquanto elas dormem, a mão tímida e errante do poeta pode acariciar um seio, limão de marfim, a menos que ele prefira simplesmente ver o corpo inerte reclinado em seu peito de homem. Há, é certo, versos ardentes que falam em noites apaixonadas na lira dos 20 anos, mas não definem o homem como esses outros que respiram indecisão, interiorização, mito intocável. E seja dito com energia que o diagnóstico de Álvares de Azevedo não tem a mínima importância, fora da relação que se possa estabelecer entre os dados da crítica e uma feição sutil de sua arte. De resto, o tema da mulher dormindo não é tão romântico assim. Os leitores de hoje têm presente a página de um mestre do realismo psicológico, Marcel Proust, em que o narrador contempla longamente Albertina adormecida e lembra-se de que o narrador não precisava do sono para coabitar com a moça, pois viviam juntos. O que há é talvez um fato particularmente poético no sono da moça, fato a que Azevedo foi sensível. A arte, em Álvares de Azevedo, foi uma antecipação da vida, que ele não teve tempo de viver. Aos 10 anos, é menino prodígio no Colégio Stowe, em Botafogo, e o diretor escreve entusiasmado: se continuar assim, este brasileirinho competirá com as maiores sumidades europeias. Ele é a mais vasta capacidade intelectual que já encontrei na América, em um menino de sua idade. Aos 16 anos, bacharel em letras pelo Colégio Pedro II, e devemos atribuir a excelência do seu curso de humanidades à desenvoltura com que o rapazinho se atira às letras, tomando conhecimento da poesia, da filosofia, das ideias políticas do seu tempo e procurando transmitir apressadamente sua mensagem própria. O vemos então em São Paulo, durante 4 anos estudando direito. As férias passa no Rio de Janeiro, mas são férias diferentes da de qualquer estudante, pois é quando mais trabalha. Em carta a um amigo, conta que nesse pouco espaço de 3 meses escreveu um romance de 200 e tantas páginas, 2 poemas, um em 5 e outro em 2 cantos. Fez alguns estudos literários sobre a marcha simultânea da civilização e poesia em Portugal, e também um fragmento de poema em linguagem muito antiga, de bem difícil entendimento. Mesmo dando desconto, é espantoso de fertilidade e urgência premonitória. Sim, premonitória. Desde o segundo ano acadêmico, a alegria nele vai murchando. A ideia da morte pouco a pouco se instala, sendo que o maior prazer do poeta passa a consistir em ficar completamente só em casa, escrevendo coisas finais. Ainda como Proust, no seu quarto asmático. Álvares de Azevedo procura ganhar a morte nessa corrida de escritor que tem muita coisa a dizer e pouca chance para dizê-lo. Ele é um rapazinho imperial, perdido numa pachorrenta capital de província na América, mas como está ligado por um fio invisível e ardente a Shakespeare, Shelley, Byron, Hugo, Lamartine e Goethe, e todo o mundo da criação artística que passa por São Paulo dos Lampiões e das ruas lamacentas e se detém junto à mesa do rapaz que escreve, entre um charuto e um conhaque, que escreverá até morrer de enterite com perfuração do intestino reto, como rezava o atestado de óbito, de tuberculose galopante, como supõem alguns, de infecção venérea, como outros palpitam. Vai expirar no rio, no leito materno, depois de 45 dias de doença suportada com serenidade correta.
porque esse romântico tem o pudor de morrer. E sua frase final: que fatalidade, meu pai! Não chega a ser a frase de um grande homem, dirigida à posteridade. É apenas uma queixa íntima, um sussurro. Ao morrer, deixa publicado só um folheto de 10 páginas com o discurso sobre a criação dos cursos jurídicos. Discursos cujas ideias ele irá desenvolver na instalação da sociedade acadêmica. Fala Álvares de Azevedo. As minhas ideias sobre política resumem-se em querer menos palavras e mais convicções, menos alarido de liberalismo e mais instituições aceladas dele. O que lamento é que a Constituição garanta a instrução primária e que ela não se dê, e que garanta universidades e que ninguém cure de realizar a máxima fundamental. Este é o próprio senso comum falando através da boca do poeta. E estas falas são literalmente atuais no caso do ensino primário e 80% no caso da organização das universidades. As obras de Álvares de Azevedo começam a sair em 1853, por iniciativa do pai, quando o autor já falecera 25 de abril de 1852. Uma admiração nacional envolve imediatamente a figura do poeta morto, cujo desaparecimento o Jornal do Comércio noticiava nestas linhas de perfeita ignorância. Falecimentos. Morreu ontem, vítima de febre amarela, o filho único do Sr. Visconde de Olinda. Faleceu também de um tumor na fossa ilíaca o filho do Sr. Dr. Inácio Manuel Álvares de Azevedo, estudante do curso de Direito e jovem de grandes esperanças. Em 1852, Machado de Assis tem 13 anos de idade, Fagundes Varela 11, Castro Alves 5. Os três irão retomar os temas de Álvares de Azevedo, impregnar-se de sua dolência, tentar variações de sua forma pessoal de cantar. Castro Alves, mais do que nenhum outro, sendo embora um temperamento de natureza tão diversa, traz essa marca na pele. O pobre maneco que zombara de si mesmo, dizendo: um poeta no mundo tem apenas o valor de um canário de gaiola, conquistando a valorização póstuma da antologia e da história literária. Daí por diante, o modo de sentir será um pouco ditado por ele, e certamente manifestações de enlevo amoroso e do sentimento da morte trarão fatalmente o seu selo. Se eu morresse amanhã, eu deixo a vida como deixo o tédio. O que eu adoro em ti é no teu rosto, e tantas outras formas decoradas pelo povo marcam a passagem de Álvares de Azevedo pela vida de todos nós. E sua presença está aí na estima constante do povo pelos seus poetas românticos. Estima em que o modernismo não tocou. Quando passou o centenário do nascimento de Álvares de Azevedo, em 1931, a melhor comemoração foi um número de órgão modernista, Revista Nova, dirigida por Mário de Andrade. Há entre românticos e modernistas muitos pontos de contato que não é o momento de enumerar. Basta dizer que uns e outros procuram interpretar a sensibilidade nacional e integrá-la numa corrente universal de cultura. Álvares de Azevedo, o mais intelectual dos nossos românticos, não forneceu só um repertório de temas aos nossos poetas, mas uma lição de vida literária e de completo amor à poesia como forma de expressão humana. Encerra-se aqui a leitura, lembrando que esse artigo é de um jornal de 1952.